Olá! Feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa! Assinalar esta data é reconhecer a importância histórica da nossa língua, mas também a importância que ela tem na atualidade, não fosse ela uma língua falada nos quatro cantos do mundo. Partilhando convosco o meu testemunho mais pessoal sobre a importância da língua portuguesa, eu digo-vos que a língua é um dos elementos da nossa identidade, da nossa identificação. Somos o que somos pela geografia do nosso país, pelas nossas culturas, pelas nossas tradições, mas também e muito pela nossa língua. Ela permite-nos comunicar, ela permite-nos dizer o que somos, o que sentimos, o que queremos concretizar. Pensemos nas nossas palavras e na forte carga simbólica que reveste grande parte delas. Convido-vos a pensar, por exemplo, na nossa tão portuguesa palavra saudade. Ao dizê-la, sentimos-la. Pensemos, por exemplo, na palavra mar, com toda a sua abertura, traduzindo essa imensidão de oceano. Pensemos, por exemplo, nas palavras que aproximam, que chamam para perto, como a palavra amor, amigo. Ou em palavras tão perfeitas como rosa. Ou ainda, as palavras que já de si dizemos segredando, como a palavra segredo. De facto, verificamos que é através da língua que nós dizemos muito do que temos cá dentro. Por isso, há que respeitar a língua portuguesa, há que a cultivar com orgulho, na oralidade, na escrita, sem deixar que as novas formas de comunicação lhe tirem a importância e o palco que ela conquistou ao longo de séculos. Há lugar para umas e outras. E por isso, neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, como em todos os outros dias do ano, devemos dizer com orgulho e sentir, como fez o poeta Fernando Pessoa: a minha pátria é a língua portuguesa. Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de outro se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso, a voz do mar foi a da nossa inquietação. Deste belíssimo excerto de Virgílio Ferreira, partimos para a realidade da importância da língua portuguesa como espaço de navegação dos seus falantes e escreventes. Uma língua que, como cria Eduardo Lourenço, não tem outro sujeito que aqueles que a falam, nela se falando. Uma língua que vem de longe, dos confins da história, e se foi solidificando, espalhando, miscigenando, enriquecendo com contributos de outros falares, outros dizeres. A língua portuguesa é a nossa pátria comum, com a qual nos entendemos e também nos desentendemos, enquanto indivíduos e enquanto comunidade. Que aprendemos na mais tenra infância e connosco vai crescendo até ao nosso desaparecimento. É o mar onde se expressam os poetas e os escritores, os artistas e os músicos, os cientistas, os médicos, os desportistas, as elites e o povo, os ricos e os pobres, cada qual com a sua riqueza e os seus limites. A fala sagrada de Dom Dinis, de Camões, de Gil Vicente, de Pessoa, de Saramago, de Torga, de Sofia, de Lobo Antunes. Ou de Lobandino Vieira, de Pepe Tela, de Machado de Assis, de Guimarães Rosa, de Drummond de Andrade, de Jorge Amado, de Chico Buarque de Holanda. Ou de Craveirinha e de Mia Couto. E de tantos outros, maiores ou menores, uma língua como o mundo, pelos quatro cantos repartida. Na sua inteireza, na sua força e também nas suas fragilidades,
A língua é mais forte que a geografia, um património imaterial que prevalece para além de guerras, de crises, de revoluções, de sobressaltos cívicos, económicos ou políticos. A língua mobiliza, unifica e é um dos traços fundamentais do caráter de um povo, da construção da noção de pátria e de nação. Somos portugueses, entre outros fatores, porque falamos a língua portuguesa. Somos desta terra, deste mar, deste céu, desta história milenar, e desta língua somos tecidos, bordados, moldados. Uma língua que é também uma mobilidade permanente, língua da diáspora dos portugueses pelo mundo. Uma língua que, começando local, se tornou global, planetária, universal. Bendita a língua portuguesa, que é caravela à solta pelo mar sem fim e que leva a alma lusíada pelo universo além, que é como quem diz, para dentro da nossa alma. Aproveito para apresentar as maiores felicitações ao agrupamento de escolas Celúrico de Basto e a todos os que tornaram possível a comemoração, a feliz comemoração do Dia da Língua Portuguesa. Olá a todos, o meu nome é Carlos Rui Abreu, sou jornalista, fui desafiado para vos falar um pouquinho sobre a língua portuguesa. É um tema complicado porque a língua portuguesa é algo que nos é intrínseco, praticamente desde que nascemos, damos os primeiros passos, aprendemos a falar e é a nossa língua materna. Era, no entanto, noutro aspecto que eu gostava de vos falar da língua portuguesa, que é a questão do património. É uma língua que, segundo os últimos dados, é falada em todo o mundo por 250 milhões de pessoas. É realmente muita gente, muitos de nós nem têm noção daquilo que significa a língua portuguesa. É um património. Eu acho que é o maior património que nós podemos ter no nosso país, é a nossa língua. E como qualquer outro património, seja ele material ou imaterial, precisa de ser cuidado e precisa de ser mantido e cada vez mais renovado. Ora, cabe-nos a nós, hoje em dia, fazer esse papel de manutenção, de cuidar da língua. E o cuidar da língua só se faz com um bom uso da nossa língua, um bom uso deste nosso património, fazendo o quê? Escrevendo bem, lendo bem, e só podemos fazer isso, como qualquer outra atividade, praticando. E por isso o meu conselho, enquanto jornalista, homem de letras, porque no fundo tenho que escrever todos os dias, tenho que falar invariavelmente em público todas as semanas, e faço para milhões de pessoas em todo o mundo. O que vos peço é que leiam muito, leiam coisas que seja do vosso interesse, seja um jornal desportivo, seja um livro de poesia, seja uma banda desenhada, seja o jornal que está no café todos os dias, mas o importante é que, independentemente dos vossos interesses, leiam muito e vão ver que vão melhorar no vosso vocabulário, vão melhorar na utilização desta ferramenta que é a língua portuguesa, e só assim vamos continuar a zelar por este nosso património que, repito, é nosso e é de mais 250 milhões de pessoas. Por isso, viva a língua portuguesa! Foi com imenso gosto que aceitei este convite para vos dizer algumas palavras sobre a importância que a nossa língua, a língua portuguesa, tem para a minha pessoa. Dia 5 de maio é Dia Internacional da Língua Portuguesa, um dia que foi reconhecido internacionalmente exatamente pela importância que cada vez mais a língua portuguesa tem no mundo. Somos neste momento a quinta língua mais falada. No hemisfério sul, penso que somos mesmo a língua mais falada. Isto talvez pela importância que o território brasileiro, um território vasto, com muita população, tem para que atinjamos estes números. A língua portuguesa é uma língua cada vez mais falada,
é uma língua que também na internet é a quinta língua mais utilizada. É uma língua que cada vez mais aparece em grandes textos internacionais, como sejam os textos científicos, literários ou outros. Na minha profissão de advogado, a língua é muitíssimo importante. É muitíssimo importante porque nós temos que ter muito cuidado com aquilo que transmitimos e temos que transmitir bem. Temos que ser claros e por isso temos que também dominar a nossa língua. A língua é uma língua rica, é uma língua dinâmica, também tem sido uma língua dinâmica. Não nos podemos esquecer de um aspecto muito importante. Há relativamente pouco tempo, há uns anos atrás, houve um acordo ortográfico, um acordo que reuniu os países todos que utilizam a nossa língua, os países de língua portuguesa, e através desse acordo ortográfico tentou-se chegar a um acordo, uma vez que já havia pequenas variantes da língua aqui e acolá, no Brasil, em África, e por isso quis-se chegar a um acordo que trouxesse aqui algumas regras que fossem gerais e unânimes. Ao contrário de muita gente, eu sempre fui defensor desse acordo, porque acho que a língua portuguesa, para ser preservada, tem que ter realmente o acordo e a unanimidade de outros países que já no passado foram colonizados por nós e que, entretanto, e muito bem, são países independentes, mas que com todo orgulho continuam a falar a principal herança que nós deixamos, que é a língua portuguesa. Por último, queria-vos dizer que, tal como diz Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa e por isso eu quero uma pátria que seja uma pátria enérgica, uma pátria acolhedora, uma pátria com algum dinamismo, com alguma flexibilidade, porque acho que só assim é que cada vez mais e no mundo a língua portuguesa continuará a ter um papel tão importante e cada vez mais importante e de afirmação. Não se esqueçam, a minha pátria é a língua portuguesa. Um abraço para todos e muitos sucessos. Eu sou de Celurico, cresci em Celurico, estudei na escola de Celurico, do primeiro ao 12º ano, e neste momento eu sou estudante de Medicina, estudo no 4º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto. Eu neste momento sou um poeta amador, faço poesia e faço ocasionalmente, partilho com esse hobby com outros hobbies, como por exemplo fotografia, gosto muito também de fazer fotografia. No início fazia poemas um bocadinho a copiar o estilo dos outros poetas que eu via na altura, que eu lia, sobretudo até de Camões, estava a fazer uns sonetos e acabava por ser algo muito pouco original. Acabei por desenvolver um estilo próprio. Não estou a dizer que seja um estilo bom, pelo contrário, eram poemas muito sentimentalistas, mas isso tudo, de certa forma, ajudou para que eu crescesse como poeta amador e também como pessoa. A folha de papel era a minha confidente e eu escrevia lá aquilo que sentia e por esse facto eram poemas também muito sentimentalistas. Ao longo dos tempos eu fui desenvolvendo um bocadinho um estilo de poesia diferente. Eu gosto de ser mais racional, mais descritivo, também gosto de falar sobre os sentimentos e acho que há muita beleza num poema que fala sobre isso. Gosto de rima também. Eu nos últimos tempos, inspirado pelo poeta que eu considero ser um dos melhores poetas do século XX e Portugal uma vez teve, José Carlos Ari dos Santos, eu gosto de adicionar a rima aos meus poemas. É um desafio manter uma consistência de tema, de qualidade, de estrutura e também intercalá-lo com algum tipo de rima, de forma a criar uma sonoridade mais estética, uma sonoridade mais diferente, fazer um poema mais fluido. Eu neste momento coloco os meus poemas no Medium, que é um blog. Eu venho apelar a que leiam, a que escrevam. A escrita, nomeadamente a poesia, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A poesia é algo
que é feito para nós. Nós não temos que agradar a ninguém, nós não temos que escrever o poema para ninguém. Obviamente podemos fazê-lo como um desafio pessoal, tentar fazer algo cada vez melhor, algo que seja bonito, mas temos que fazer as coisas sobretudo para nós mesmos. Por isso deixo esse meu apelo uma última vez para lerem, para criarem, para serem criativos e tentarem fazer arte. Que o 5 de maio, consagrado pela Unesco, este segundo Dia Mundial da Língua Portuguesa, e os vindouros, em anos futuros, por gerações, seja sempre um motivo de celebração para mim, para ti e para os milhões de pessoas que escrevem, falam, comunicam, pensam, sentem em português. Diz-se que a palavra é de prata e o silêncio é de ouro. A língua é o tesouro que habita as palavras e os silêncios, os testemunhos e os pensamentos, e é uma das ferramentas mais poderosas ao nosso dispor. Ela é a chave que nos dá acesso a conhecimento e aprendizagem, indagação e descoberta. Usada com rigor e com algum engenho em cada contexto, dá aos outros o melhor de nós e através dela recebemos o melhor do mundo inteiro. A nossa língua portuguesa tem dimensão universal. Cuidar dela é usá-la sem moderação e sem medo, porque é robusta, escrita e dita com liberdade em muitos termos e sonoridades diferentes. Mas cuidar dela é também usá-la com atenção e zelo, porque tem a delicadeza e preciosidade na grafia e sentido de cada palavra, que harmoniosamente deve ser a certa para aquela ocasião. Uma língua, tanto para unir. É este o lema que nos desafia este ano. Também todo o agrupamento de escolas de Celurico de Basto se uniu para valorizar na sua riqueza e complexidade a língua que se aprende e que diz do que somos e sabemos. Celebramo-la nos jardins e nas escolas, nas salas de aula e nos espaços exteriores, em cartas manuscritas e mensagens digitais, na nossa rádio, nos nossos blogs e redes sociais, dita em prosa ou em verso, em nome próprio ou lendo de outros. Aqui está, um dia para todos os dias. Pelo dia de hoje, parabéns a todos.